Bom dia, paz Senhor Jesus, são quase boa tarde, tudo bem? E hoje vamos para a primeira aula nova, aula 1 da realidade. O título da nossa aula, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, chama Realidades da Nova Criatura. Realidades da Nova Criatura, aula 1. 19 de outubro, terça-feira. Então, toda terça-feira, até acabar, né, esse curso, essa aula, nós vamos fazer aula sobre realidades da nova criatura. Amém? Toda dentro do contexto bíblico, glória a Deus. Vai ser uma aula linda, toda inspirada na palavra do Senhor, em nome de Jesus. E qual que é o meu conselho? Sempre você tenha ao que você estiver estudando a Bíblia juntos, eu, você e o Espírito Santo, tenha a Bíblia, um caderno para você fazendo as anotações, porque é uma aula assim teológica, amém? É uma aula teológica que vai te ajudar muito a crescer na graça e no conhecimento, amém? Então todas as terças-feiras vamos estudar sobre realidades da nova criatura até acabar o curso. Não sei quantas aulas eu vou gastar para ser um instrumento do Senhor para compartilhar esse conteúdo, amém? Eu vou usar toda terça-feira e depois lá no canal eu vou colocar lá na descrição do canal que às terças-feiras vamos estudar sobre realidades da nova criatura, amém? Segunda-feira estamos tendo aula dos fundamentos da fé. E eu vou até compartilhar com vocês o cronograma que eu apresentei diante de Deus e Deus está honrando, está me ajudando. Toda segunda-feira vai ser Fundamentos da Fé, onde começamos. Terça-feira, Realidades da Nova Criatura, né? Primeira parte. Quando acabar, né, essa matéria, nós vamos entrar Cristo, aquele que cura, né? Nós vamos começar a estudar sobre milagres de cura. Vamos trabalhar com isso, vamos trazer isso para a nossa realidade de vida, amém? Toda quarta-feira, a autoridade do cristão, parte 1 e 2. Quando acabar, vamos entrar numa aula sobre prosperidade bíblica. Toda quinta-feira, teologia e práticas da oração. Quando acabar, obras de Cristo. Sexta-feira, somos justiça de Deus, eu amo. Sábados, vamos continuar com nossos estudos de salmos, cada sábado um salmo. E provérbios, cada sábado um provérbio. E todo domingo o dom da justiça, amém? Eu vou deixar na descrição do canal. E todo dia o devocional. Devocional não tem como, né? Devocional não tem como. E eu vou atualizar lá no canal de acordo com a direção do Espírito Santo. Não fiz ainda porque tá chovendo muito aqui, não sei se está interferindo na internet, mas a internet tá uma benção. Ela tá uma benção. Então vamos começar. Glória a Deus por esse momento. Realidades da nova criatura. Então, para introduzirmos essa matéria, para estudarmos sobre as realidades da nova criatura, precisamos primeiro estabelecer algumas bases, amém? Alguns fundamentos muito importantes. Primeiro, a necessidade número 1, o fundamento número 1. A igreja hoje, o fundamento número 1 da igreja hoje é conhecer o Pai. A tarefa, por quê? Porque a tarefa número 1 do diabo é tentar passar falsas ideias a respeito de Deus. E eu tenho observado isso muito, principalmente porque hoje o acesso a informações são inúmeros. O tempo todo que você entra no computador, que você entra no telefone, que você entra na internet, você tem acesso a informações. Mas a maioria das vezes, ou muitas das vezes, as informações elas vêm distorcidas. Elas vêm, como diz a Provérbios, pervertidas. A pessoa ela perverte a verdade. Então, é a tarefa do diabo. Ele quer tentar passar falsas ideias a respeito de Deus. Então, eu quero que você memorize aqui e aqui.
porque tudo que a boca fala, o coração está cheio. Então memorize 2 Coríntios, anote aí, 2 Coríntios 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Nós cristãos temos que memorizar. Vamos lá? Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Oh, glória! Aleluia! Olha só, eu vou repetir. Deus, o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, Deus se fez humano em Cristo e se identificou com o pecado da raça humana, sem pecar. Amém? Como única forma legal de cumprir toda a lei e redimir todo aquele que crê nesse último, suficiente e eterno sacrifício vicário, Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus. Queridos, essa é a lógica do Evangelho. O único homem completamente justo tomou sobre si nossos pecados e suportou o castigo que merecíamos. Desta maneira, nos outorgou sua justiça e, por intermédio dela, a plena reconciliação com Deus, nosso Pai. Então, aquele que não conheceu o pecado, você precisa memorizar 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, ele o fez pecado por nós, por mim e por você, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, que é uma matéria, justiça de Deus, que nós vamos estudar, tá? Toda sexta-feira eu vou dar uma matéria chamada Somos Justiça de Deus, e todo sábado nós vamos falar sobre o dom da justiça. Glória a Deus por isso, aleluia. O Senhor venha me capacitar com excelência, que eu venha ser usado como instrumento de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Então, queridos, o nosso alvo, tá? Nosso alvo aqui, em nome do Senhor Jesus, nosso alvo aqui, queridos, ao aprender sobre Deus, que vai ser o nosso primeiro objetivo, nosso alvo aqui, ao aprender sobre Deus, nosso alvo ao aprender sobre Deus deve ser amá-lo mais profundamente, segui-lo mais de perto e conhecê-lo mais intimamente, amém? Por quê? Oséias 4:6, vamos comigo para Oséias, olha qual que é a minha preocupação, desde que eu converti e aprendi e descobri que eu tinha um dom, recebi de presente esse dom, e eu não consigo ficar quieta com o meu dom, por isso que eu estou aqui pregando agora. Qual que é o meu dom? Ensinar. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus, recebo e eu tenho que dividir. Nem que eu vou ali com a minha amiga que está ali agora, ó, tô vendo ela daqui, ó, e eu quero dividir com ela. Eu tenho que dividir com ela, eu tenho que compartilhar. Uma certa vez, uma professora falou que a pessoa que não divide, ela adquire conhecimento de Deus e guarda para si, a pessoa fica obesa espiritual. É a mesma coisa quando você come e fica obeso, não faz exercício, nós temos que também dividir. Então, Deus me deu um dom. Qual que é o meu dom? Ensinar. Glória a Deus. Quer dizer, Ele me deu, não é meu. Se eu não usar esse dom de forma excelente, é tomar. Por quê? Eu comecei a preocupar com Oséias 4:6. Olha só. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento. Conhecimento é ciência da mente de Deus, que eu aprendi lá em Provérbios, através do meu esposo, quando eu estudava Provérbios com ele. A palavra conhecimento lá em Provérbios, ela nos ensina o quê? Que esse conhecimento é toda a ciência da mente de Deus. Não é o conhecimento humano, o conhecimento intelecto que vem do ser humano, das faculdades, das universidades. Não. É o conhecimento
de Deus, de toda a ciência da mente de Deus. É o conhecimento da palavra. Então, Deus falando, eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Porque fostes negligente no ensino. Ensino, o que é ensino? Que está dentro da palavra. Eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim. Sacerdote de Deus, sacerdotisa de Deus. Olha só. Visto que vos esqueceis da Torá, da palavra, da lei do teu Elohim, Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Olha só. Muito sério isso aqui, meu irmão, minha irmã. Muito sério. Oséias 4:6. Oséias 4:6. Então, o meu povo está sendo destruído. O meu povo está perecendo, caindo, perecendo, destruído, caindo nas armadilhas de Satanás, na cova, na sepultura, indo para a morte eterna por falta de conhecimento. A igreja ainda não tem uma visão, a igreja ainda tem uma visão limitada e errada sobre Deus. É só você fazer uma pesquisa apurada e detalhada. Hoje você não precisa nem visitar muitas. Ou você pode também. Só você visitar ali, ó. Então a igreja, aqui de uma forma generalizada, não todas, ainda tem uma visão limitada e errada sobre Deus. Mas nós vamos estudar aqui, ó, vamos aprofundar, em nome do Senhor Jesus, com a ajuda de quem? Nosso professor, o único e melhor, Espírito Santo. Então, queridos, a minha visão sobre Deus tem que ser diferente da visão que o mundo tem, certo? Então, em que estão baseadas as nossas convicções sobre o Pai? É uma pergunta. Em que estão baseadas as nossas convicções sobre o Pai? E eu vou responder da forma que o mundo está baseado. Como que o mundo está baseado? Em que convicções o mundo está baseado? Em quem? Como que as pessoas estão... Como? Em que estão baseadas nossas convicções sobre o Pai? Como que as pessoas estão baseando as convicções em relação ao Pai? Em teorias, nos acontecimentos deste mundo, em nossas experiências passadas ou nas experiências de outras pessoas. Mas nós não podemos chegar a uma conclusão sobre o Pai, sobre Deus, se não for pela palavra de Deus, que é a nossa bússola. A palavra de Deus, queridos, é a nossa bússola. Ela é nosso parâmetro. É como eu falo, é o nosso manual de vida. Quando eu converti, que eu peguei, falei, gente, esse aqui é meu manual a partir de hoje. Eu sou de Deus, eu sou uma criatura de Deus, uma nova criatura, nasci de novo. E eu vim com o manual, olha meu manual aqui. Esse é o seu manual. É o nosso manual. Amém? O que nós descobrimos pela palavra de Deus? Por que você tem que estudar a palavra? Por que, Lúdia, eu tenho que estudar a palavra? Por quê? Vamos lá. Primeiro, porque Jesus, ele vem nos revelar quem é o nosso Pai através de sua vida. Primeiro. Segundo, porque a porta para o verdadeiro conhecimento de Deus, ou seja, toda a ciência da mente de Deus, é um caminhar de amor. Lá em Efésios, gosto de Efésios, né? 5, versículo 1, eu até escrevi os meus papelzinhos de post-it, acho que é post-it mesmo que fala. Aqui, ó. Está escrito assim, caminhando no exercício do amor fraternal, e oro para que o Espírito Santo ajude, capacite-me para isso. Ou seja, Pai, eu oro para que eu venha caminhar no exercício, na prática desse amor fraternal. Porque está escrito assim aqui, Efésios 1, caminhando em amor fraternal, no amor de Cristo, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 2, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, e Deus como oferta e sacrifício como aroma suave. Ou seja, nós temos que caminhar na prática do amor de Cristo. Nós temos que viver na prática
uns com os outros, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, no exercício do amor fraternal, no amor de Cristo entre nós irmãos. Não é só na igreja domingo, não. Como diz uma pregadora que eu gosto muito, Joyce Meyer, eu aprendi muito evangelho com ela quando eu converti. Porque eu fui o computador e ficava escutando, trabalhando, escutando, né? Tinha uns dias que eu estudava mais tarde, à noite, mas durante o dia que eu estava trabalhando, eu ficava ouvindo ela. E à noite, quando eu estava para descansar, em vez de descansar, eu pegava um caderno e anotava. Ela e outros 2 pregadores que eu gostava. E pegava a Bíblia e estudava. E ela falava que quando ela nasceu já evangélica, mas ela não era convertida. Porque era aquela semana horrorosa, de segunda a sábado, domingo íamos para a igreja, aí domingo punha a Bíblia no braço. Ela e a família toda. Ou seja, isso não é ser convertido. Convertido é você andar, caminhar no amor, caminhar na prática de uma vida em santidade. Né? Porque a porta para o verdadeiro conhecimento de Deus, ciência de Deus, é que caminhar, um caminhar de amor, é Efésios 5, 1, 2, é caminhar no exercício desse amor. Esse amor é Cristo em nossas vidas, amém? Terceiro, pela palavra descobrimos terceiro, que a obediência, a humildade e a comunhão estão baseados no conhecimento crescente que temos do Pai. A obediência, a humildade, que é a chave para todos os relacionamentos, que é a submissão ao Espírito Santo, a dependência do Pai, reconhecermos que somos pó, reconhecermos que dependemos do Senhor 24 horas por dia, é sermos submissos uns aos outros, aleluia, e a comunhão estão baseadas no conhecimento, toda a ciência da mente de Deus, crescente que temos do Pai. Quarto, que quanto mais conhecemos nosso Pai, mais nos conhecemos. Então, pela palavra, nós descobrimos isso, amém? Agora eu faço uma outra pergunta. Quando você vai conhecer alguém, o que é necessário para conhecermos profundamente uma pessoa? O que é necessário? O que você precisa saber? Nós precisamos saber quem ela é, o que ela faz e quais são os seus interesses. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos estudar agora quem é Deus. Quem é Deus? Porque nós vamos aprofundar em Deus. Aleluia, através da palavra. Amém? Então, quem é Deus? Qual que é a natureza de Deus? Deus é amor. Deus é cheio de graça. Deus é bom. Ele é misericordioso. Ele é justo. Ele é santo. Ele é espírito. Ele é eterno. Ele é fiel. Ele é soberano. Ele não muda. Ele é imutável. Ele é perdoador. Ele é paciente. Ele é compassível. E qual que é o caráter de Deus? Aí nós vamos estudar aqui nas Escrituras, porque os seus nomes, os nomes de Deus revelam o seu caráter. E o primeiro que eu quero falar é sobre Isaías 42, verso 8. 42, verso 8. Primeiro nome de Deus, aqui, dentro da minha lista, tá, amados? O primeiro, seu caráter, aí os nomes do Senhor, os nomes de Deus revelam o seu caráter. Isaías 42, 8. Olha o que fala aqui. Então, seus nomes revelam seu caráter. Olha aqui, Isaías 42, 8. Eu sou Yahvé, o Senhor, este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor a imagens esculpidas. Não é que ele continuou falando. Mas quem eu sou? Eu sou Yahvé, o Senhor, este é o meu nome. E para a gente falar sobre o caráter de Deus, nós vamos falar sobre os seus nomes, amém? Glória a Deus. Então, o primeiro nome de Deus, Elohim, alguém forte ou criador. Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Glória a Deus. Gênesis 1:1. No princípio, Ele criou os céus e a terra. Agora, Jeová Rafá. Salmo 23, verso 1. Jeová Rafá,
o afetuoso pastor. Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jeová Jiré, o Senhor que provê, o Senhor proverá. Gênesis 22, verso 8. Quando você for orar, você pode usar esses nomes do caráter de Deus. Jeová Jiré, o Senhor que provê, o Senhor proverá. Gênesis 22, 8. Olha que lindo. Assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si. Então, quando você for orar, use os nomes. Chama o Senhor pelo nome dele. Dentro dos caráteres, dentro do contexto. Amém? Jeová Jiré, o Senhor que provê, o Senhor proverá. Gênesis 22, 8. Olha que lindo. Porque você está aprendendo hoje os nomes do Senhor em cada situação e circunstância. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Aí eu vou usar, aí tem vários contextos, eu estou usando um exemplo, né? Eu não posso falar todos. Juízes 6:24. 6:24. Gideon ergueu ali um altar em honra a Yahvé e o chamou Javé Shalom. O Senhor é a nossa paz. Aleluia. E até nossos dias este altar está em Ofra, a cidade que pertence às famílias de Abiezer. Glória a Deus. Vamos lá. Jeová Rafá, eu sou Alá. Você vai orar por saúde, você fala, né? Jeová Rafá, porque o Senhor é o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. 15:26. Declarando, se ouvires atentos à voz de Yahvé, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, se deres, ouvires os teus mandamentos e guardares todas as tuas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Eu sou Jeová Rafá, aquele que te sara, aquele que te restaura. Aleluia. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Êxodo, glória a Deus, 17, 15 e 16. Depois Moisés construiu um altar e pôs este nome, Adonai Nissi. O Eterno fez-me aqui um grande milagre, porque ele declarou, porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Coisa linda, né? Jeová Chamar, o Senhor estará sempre presente. Isaías 41:10. Eu amo esse aqui, amo todos. Por isso não temas, porque eu sou contigo. Quando você for orar, Jeová Chamar, o Senhor está sempre presente. Por isso não temereis, porque o Senhor está comigo. Eu não me assustareis, porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor me fortalece. Aí você fala, porque ele está falando, eu te fortaleço. O Senhor, eu te ajudo, eu te sustento com a mão direita da minha justiça. E esse mesmo, né, da minha justiça, eu posso usar em Isaías 41:10, Jeová Tsidkenu. Eu não sei falar. Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Minha língua enrola. O Senhor é a nossa justiça, né? Por isso não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Jeová Tsidkenu. Aleluia. É Jeová Tsidkenu. Aleluia. E eu tenho outros versículos que falam sobre Salmo 36:6. Aqui, ó. Salmo 36:6.
na destra da minha justiça. A tua justiça é firme como as altas montanhas, e os teus juízos insondáveis como o fundo dos oceanos. Tu, ó Senhor, preservas a raça humana e todos os animais. E Romanos 1,17. Sobre o Senhor é a nossa justiça. Jeová Tisikedenu. Aleluia. 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Queridos, aleluia. Então Deus é o pastor que conduz, amém? É o pastor que conduz, né? É o afetuoso pastor, ele é Jeová Rafá. É o Senhor que provê, Jeová Jiré. É a voz que traz paz, Jeová Shalom, que traz paz na tempestade. É o médico que cura o doente, aleluia, Jeová Rafá. Ele é a bandeira que guia o soldado, aleluia, Jeová Nissi. Ele é a nossa justiça, aleluia, Jeová Tisikedenu. E acima de tudo, ele é Jeová Shammah. Glória a Deus. Aleluia. Coisa linda. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora, queridos, agora eu quero falar, nós estamos falando de Deus, né? Porque nós estamos falando, conhecendo mais a Deus. Quem é Deus, sua natureza, seu caráter, né? Agora vamos falar sobre os atributos de Deus. Deus, ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele está aqui comigo, está aí com você. Ele está com a minha amiga lá na cozinha. Ele está lá em cima com o Cristiano. Ele está lá fora. Ele está do outro lado do planeta. Ele está do outro lado do... Eu estou aqui, tem uma pessoa lá do outro lado do planeta orando. Ele está... Ou seja, tem um irmãozinho orando numa igreja lá no norte. Ele está lá no sul. Onde? Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele é onipotente. Ele é todo poderoso. E ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, né? Agora vamos falar sobre a vontade de Deus. Romanos 12:2. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é perfeita e agradável, mas vamos falar. 12:2. E não vos amoldeis o sistema deste mundo, mas sejam transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. E qual que é a outra vontade? Que nenhum se perca. João 6, capítulo 6, versículo 39. Essa é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que ele os ressuscite no último dia. Glória a Deus. Então, todo que crê em Jesus Cristo recebe o selo da redenção eterna. Quem que é o selo? O Espírito Santo. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Esse é o selo. Efésios 1, versículo 13 e 14 fala de forma tão bela sobre esse selo, que eu vou com você lá agora. Efésios 1, olha só, que lindo. Nele igualmente vos tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Que é garantida a vossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. E depois aqui, ó, quando eu oro para não entristecer o Espírito Santo, Efésios 5, aleluia, 5,
Glória a Deus. 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foi selados para o dia da redenção. Ou seja, através das nossas palavras e atitudes. Então, João 6,39, que nenhum se perca. E agora, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. E qual que é a vontade dele? A nossa santificação. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Aleluia! Cada um de vós saiba viver com o seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pela paixão de desejos sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Então, qual que é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Qual que é a vontade? Que nenhum de nós nos percamos, mas que nós sejamos selados com o Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. E qual que é a outra vontade? A nossa santificação. Então, queridos e queridas, vamos continuar. E agora vamos para o item 2. Então, o item 1, eu falei sobre o quem é Deus, né? Aí nós falamos sobre sua natureza, sobre o seu caráter, seus atributos, sua vontade. Agora vamos falar o que ele fez, o que o nosso Deus fez. Primeiro, ele criou o mundo, glória a Deus, ele criou o mundo, né? Ele criou o mundo e tudo o que há. Ele fez o homem e nunca foi feito. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Ele nos amou, decisão, dando-nos seu único filho para morrer por nós e nos dar vida. E ele nos adotou. Efésios, olha que coisa linda. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 5. Aleluia. O apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Oh, glória! Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para louvor da sua glória, graça a qual nos outorgou gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo Jesus. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, de que ele estabeleceu em Cristo Jesus, aleluia, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos, aleluia. E aí continua, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito, sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, Efésios de 1, do 3, você pode pôr do 3 ao 12. Ou seja, ele nos adotou. Ele nos adotou. Glória a Deus. Então, aqui no Efésios, primeiro, qual que é o objetivo aqui? O objetivo maior de Deus para nós, está falando. A redenção em Jesus Cristo, que nos uniu todos nós a Deus. Nós estamos vendo isso aqui, não é isso? Nós estamos vendo aqui o objetivo que nos uniu a
por meio de Jesus Cristo, nós fomos unidos a Deus. Nós somos reconciliados com Deus, não é verdade? Então, Ele nos adotou. Ele nos deu-nos a sua palavra. E Ele nos deu o Espírito Santo, não é verdade? Amém. Então, 2, o que Ele nos fez? Terceiro, seus interesses. Primeiro, número 1, os perdidos. Interesse de Deus, os perdidos. Segundo, sermos cheios do Espírito Santo. Terceiro, crescimento espiritual. Amém? Então, Deus primeiro Ele tem interesse nos perdidos. Buscar os perdidos, como nós vimos lá. Ele tem interesse em nossa santificação, em que nenhum se perca, como a gente já viu lá em João 6,39, 1 Tessalonicenses 4,3. Ele tem interesse que nós somos cheios do Espírito Santo. E o interesse número 1 é nos perdidos. Como fala sempre na palavra de Deus, Jesus não veio para os sãos, para os que já são curados, mas Ele vem para os doentes, para os perdidos. Para esse que Jesus veio. A gente vê no Novo Testamento sempre falando dos, eu vim para os doentes, para os curados. Não é verdade? Glória a Deus. Então, queridos, o que Ele fez? Como eu falei no segundo item, Ele criou o mundo e tudo o que há. De onde que eu posso ver isso? Gênesis 1. Gênesis, todos os versículos ali de Gênesis 1 vai falando passo a passo, né, da criação do mundo. E eu não posso ler todo o capítulo de Gênesis com vocês, porque o estudo vai ficar muito grande, mas adoraria. Mas em todos os Gênesis 1 vai falando da criação do mundo. Ele fez o homem nunca foi feito. Deus nunca foi feito, mas Ele fez o homem. Gênesis 1, 26. Deu ao homem o livre-arbítrio. 1 Coríntios 6, 12. Aí eu vou ler. Mas quero ver a criação do mundo. Gênesis 1. Quero ver a criação do homem. Gênesis 1, 26. Deu ao homem o livre-arbítrio. 1 Coríntios 6. Por que eu vou ler isso aqui para vocês? Porque olha só. Todas as coisas me são permitidas. Livre-arbítrio. Deus deu. Mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Foi o estudo de ontem. Corpo, alma e espírito. Você precisa entender e sempre ficar atenado, cristão. Quem está te dominando? Espírito, carne ou suas emoções? Quem tem que nos guiar é o Espírito, em comunhão com o Espírito Santo. Amém? Então, você tem um livre-arbítrio. Crucificar a carne e o eu. A alma ficar ali, ó, tratada no Espírito Santo, todo dia, ó, pela palavra, né? Submissa ao Espírito Santo, dominada pelo fruto do Espírito, porque é o Espírito que tem que ter controle. Então, aqui, o que está dizendo? Que, glória a Deus, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Tudo me é lícito, numa demonstração de certa arrogância, não é tudo me é lícito. Ou seja, é o próprio livre-arbítrio. Tudo você pode fazer, mas nem tudo, todas as coisas são saudáveis. Ou seja, muitas coisas serão pecado se você fizer. Você pode fazer tudo que você quiser. Algumas coisas não são pecados, outras são. Ou seja, todas as coisas me são permitidas, todas. Deus não vai chegar aqui e falar, não faça isso. Ele não vai falar. Mas nem todas te convêm. É só você pegar o manual e consultar. Tudo me é lícito realizar, mas eu não me permitirei que nada me domine. Ou seja, o pecado te domine. Você não vai permitir que o pecado te domine, que te cabeça. Você não vai permitir que a carne te domine. Que Satanás te domine, que o seu eu te domine. Você vai escutar quem? O Espírito Santo. Seu Espírito em comunhão com o Espírito Santo. Amém? Livre-arbítrio. Ele nos amou, decisão, dando-nos seu único filho para morrer por nós e nos dar vida. João 3,16. Coisa linda. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Ele nos adotou, né? Como eu já falei lá em Efésios 1, né? Do 3 ao 12. Deu-nos a sua palavra. Deu-nos a sua palavra. Aí eu tenho Salmo 119. Eu amo esse Salmo 119. Tem o estudo dele no meu Facebook, detalhadamente, em 7 partes, 7 dias, porque ele é muito grande. Mas, gente, ele é de uma profundidade e de uma riqueza. 119, 105, olha só. Esse Salmo 119, ele fala sobre o tanto que Deus nos deu a palavra. Esse manual, essa instrução, assim como Provérbios. Tanto Provérbios como esse Salmo 119, ele fala, eu te dei a instrução, eu te dou a instrução. O que é instrução? É a palavra, instrumento para agir. É um instrumento. E as entrelinhas da palavra são as instruções para você agir. Sabe? Então, 119, 105, ele fala assim, tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, os meus caminhos, e luz que clareia o meu caminho. Aleluia. O caminho da vida que é Cristo. O caminho da vida que é Cristo. Aleluia. Então, queridos, Deus está dizendo, em nome de Jesus, o que está falando? Que Ele nos deu a palavra. E Ele está dizendo que a palavra é lâmpada, a palavra dele é a lâmpada que vai nos iluminar os nossos passos, os nossos caminhos, o nosso dia a dia. E é a luz que clareia cada passo que nós vamos dar. A gente precisa dessa palavra. E deu-nos o Espírito Santo. Glória a Deus. Gálatas 4:6. Tem vários versículos que falam, né? Estou pegando um. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, para habitar em vossos corações. Aleluia. E ele clama, Abba, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E tem vários versículos. E lá em Atos também tem muitos versículos que falam do Espírito Santo aqui, que ele nos deu. E o terceiro e último, né? E o terceiro e último item para esse dia de hoje, né? Desse estudo lindo, os interesses do Senhor. Primeiro, os perdidos, né? Aí tem uma fala linda de Jesus aqui em Mateus 18:11, que fala assim, que é o primeiro interesse de Deus, os perdidos. Mateus 18, verso 1, os perdidos. Naquele momento, quem é maior do reino? Naquele momento, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram, perdão, 18:11, 18:1 não, Lude. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então, Jesus veio para os perdidos. Ele não veio para o que já encontrou Jesus. Ele veio para aquele que está lá no mundo. Ele não veio para o que já encontrou. Ele não veio para o curado, o que já está bonitinho, curado. Não. Ele veio para o perdido, para aquele que está doente, aquele que está todo machucado, que precisa de ser cuidado. Amém? Segundo interesse do Senhor, sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Romanos 15:13. Tem vários versículos, meu amado, minha amada, falando sobre sermos cheios do Espírito Santo. Como eu posso falar vários, então eu estou usando um. 15:13. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Seja cheios do Espírito Santo. Aleluia. Cheios da plenitude. Lá em Efésios também fala sobre sermos cheios do Espírito Santo. Fala muito. E número 3, crescimento espiritual. Aí eu vou com você em 2 Pedro, ou seja, todo estudo nosso vai ser dentro da palavra. 2 Pedro 3:18. Cada assunto eu posso enumerar vários, né? Para crescermos no crescimento espiritual. 2 Pedro 3:18. Antes, crescei na graça, para finalizar, que é o terceiro interesse de Deus. Primeiro, os perdidos. Segundo, sermos cheios do Espírito Santo. Terceiro, crescimento espiritual. Primeiro, você estava perdido, eu também estava.
Depois que nós encontramos Jesus, Ele nos encontrou primeiro. Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo começou a habitar. Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, aleluia. E depois o que o Senhor quer? Que nós cresçamos espiritualmente, na graça e no conhecimento. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja, eu finalizo, a Ele seja a glória, a Ele seja agora, a Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado por você estarmos estudando a Bíblia juntos. E beijo grande e até amanhã. Muito obrigada. Deus abençoe. Beijo grande no seu coração. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever, de deixar aqui nos comentários todas as dúvidas, sugestões. Amém? Foi um prazer estar com você. Beijo grande. Deus abençoe.